Então, gente, dando sequência aí, né, à aula, né, uma prévia de instauração de inquérito policial, né, uma prévia aí, estabelecidas em alguns blocos, para poder não ficar muito grande o vídeo e você poder usufruir o máximo, absorver o máximo do conteúdo. Então, paramos aqui, né, consequência do desrespeito à atribuição investigativa de uma polícia judiciária por uma polícia administrativa. Então, uma condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por ter realizado uma interceptação telefônica. O que aconteceu? Aqui o que está dizendo? A polícia administrativa, né, no caso a PM, fazendo as atribuições da Polícia Civil, que é no caso de investigar. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por ter realizado uma interceptação telefônica. Se eu não me engano, foi no Paraná. E teve que pagar um valor aí bem alto. Ilicitude de provas. Então, no decorrer do processo penal, todas as provas são tidas como ilícitas. Responsabilidade penal por usurpação de função pública. Então, também responde penalmente por usurpação de função pública. Alguma polícia administrativa que faz prevenção está autorizada a investigar, ou seja, a polícia administrativa, ela está autorizada a investigar? Sim, né? Sim, né? Aqui, ó, sim. Pois a própria Constituição dá esse comando, né? A PM, né, uma polícia administrativa, excepcionalmente pode investigar apenas os crimes militares. Então lá, né, no parágrafo 4º, ele diz lá, né, ressalvados os crimes militares. Então a polícia administrativa pode se investigar em caso de crime militar. Todavia, as cortes superiores possuem julgados admitindo a licitude de provas quando a PM apenas auxilia uma investigação presidida pela autoridade competente, em regra o MP, e não reconheceu, todavia, o poder de o miliciano presidir a investigação de um crime comum. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a polícia militar, ela pode auxiliar a pedido do Ministério Público e já instaurado já ali, né, o procedimento em criminal de conhecimento, né, que o MP tem. A polícia militar, ela pode auxiliar o MP, pode auxiliar também a polícia civil. Isso já instaurado já o procedimento, né? A investigação criminal consiste na apuração da verdade, esclarecimento do fato, né? Por meio da coleta de elementos de convicção sobre o quê? Materialidade e autoria de suposta infração. É a busca imparcial da verdade. Então, ó, as cortes superiores possuem julgados admitindo a licitude de provas quando a PM auxilia uma investigação presidida pela autoridade competente e aqui o poder de miliciano presidir investigação de crime comum. Milícia não investiga nada, né? O STJ vem aceitando que a PM e a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal, qualquer polícia administrativa, auxilie na investigação de um crime comum regularmente instaurada quando a Polícia Civil solicita o apoio da PM, né? Depois de instaurado o quê? O inquérito policial, para realizar determinadas diligências, pois se trata de um mero auxílio. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Polícia Civil ela pede auxílio à PM para poder sumir em determinados morros, né? Porque nem mesmo a polícia consegue alcançar, consegue entrar em todos os lugares no Rio de Janeiro. Então, uma polícia depende da outra. Pois se trata de um mero auxílio e não uma situação isolada da polícia administrativa, no caso a PM, de fazer a instauração do inquérito e investigar por si própria. Aqui, a polícia militar está auxiliando a polícia civil, dando um apoio. Quando o MP instaura o PIC, pede o auxílio da PM para dar apoio. O STJ diz ser válido este auxílio por parte da polícia administrativa. PIC, né? Procedimento investigatório criminal, que é o procedimento usado pelo Ministério Público para poder investigar os casos. A investigação da PM em casos não militares leva à nulidade das provas. A investigação da PM
em casos não militares, leva à nulidade das provas se não tiver auxiliando o MP ou a Polícia Civil. Acarreta a ilicitude das provas. Caso seja um mero auxílio, não há consequências severas em relação às provas. A Lei 12.830 de 2013, no artigo 2º, nos diz o seguinte: as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Então, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado são de natureza jurídica. São de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Esse artigo aí, né, nos traz aí a memória que o delegado, parte da doutrina já vem aceitando que o delegado ele pode atribuir o princípio da insignificância em determinados casos, né? Aí tem um confronto do Ministério Público e do juiz, em de não, que não pode, não sei o quê, mas parte da doutrina já vem aceitando que em função desse artigo aí que o delegado ele já pode atribuir o princípio da insignificância em determinados casos. Aí é que as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado são de natureza jurídica e essenciais e exclusivas do Estado. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe o quê? A condução de a investigação criminal por meio do inquérito policial ou por outro procedimento previsto em lei. Tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade, da autoria das infrações penais. Então, o delegado, ele instaura o inquérito para averiguar o quê? A apuração das circunstâncias de quê? Da materialidade, da autoria das infrações penais. Beleza? Então, nós temos aqui o artigo 144 da Constituição, parágrafo 1º, que nos diz o seguinte: que a Polícia Federal, instituída por lei como um órgão permanente, organizado e mantido pela União, é estruturada em carreira e destina-se o quê? A apuração de infrações penais e exercer com exclusividade as funções de polícias judiciárias da União. Então, a Polícia Federal, ela apura as infrações penais e exerce com exclusividade as funções de polícias judiciárias da União. No parágrafo 4º nos diz o seguinte: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe ressalvadas as competências da União, que cabe quem? A Polícia Federal, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares, né, que cabe aos militares ou à PM. Lá no artigo 4º do CPP nos diz o seguinte: que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais nos territórios de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais da sua autoria. Prevenção de crimes. Atividade típica da polícia administrativa. Então, a prevenção de crimes é uma atividade típica da polícia administrativa. A repressão é uma atividade típica da polícia judiciária. Então, a prevenção de crimes é uma atividade típica da polícia administrativa, no caso a PM e a PRF. E a repressão é uma atividade típica da polícia judiciária, Polícia Federal e as polícias civis. Preservação da ordem pública, né? Prevenção. Polícia administrativa, preservação da ordem. Nós temos aqui o artigo 2º, né? Nos diz o seguinte: manutenção da ordem pública é o exercício dinâmico do poder de polícia. Isso do decreto 88.777 de 83. Manutenção da ordem pública é o exercício dinâmico do poder de polícia no campo da segurança pública, manifestado por ações predominantemente ostensivas, visando que a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a ordem pública.
Então, a manutenção da ordem pública é o exercício dinâmico do poder de polícia, a polícia administrativa, no campo da segurança pública, predominantemente de maneira o quê? Ostensiva, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a ordem pública. Então, nós temos aqui o quê? A persecução criminal ou penal, né? Então, a polícia judiciária, ela faz o quê? A instauração do inquérito, né? Instaura um inquérito policial. Instaurado o inquérito policial e finalizado com o relatório, vai fazer a acusação. E da acusação vem o quê? Vem o processo judicial, que já vai para os tribunais. Que não tem como eu escrever aqui, eu boto no TJ. Então, a persecução criminal, ela é tudo isso aqui. Persecução criminal. Ela vai desde a investigação do inquérito policial até o processo judicial. Beleza? Acusação e controle. Nós temos o artigo 129 que nos diz o seguinte da Constituição, que é relacionado ao Ministério Público. São funções institucionais do MP. Promover privativamente, então é função privativa do MP o quê? A ação penal pública. A ação penal pública ela é privativa do Ministério Público e não cabe a mais ninguém. Exercer o controle externo. Então, cabe também ao Ministério Público exercer um controle externo da atividade policial, da Polícia Judiciária. Então, o Ministério Público fica no pé ali da Polícia Judiciária em relação a inquéritos policiais. Manda por causa de prazos também, né? Então, ele exerce o controle da atividade policial, o Ministério Público. O oitavo, requisitar. Então, o Ministério Público, o MP, ele faz o quê? Ele requisita as diligências investigatórias e instaura o inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos e suas manifestações processuais. Requisitar a diligência investigatória e a instauração do inquérito policial. O princípio da legalidade no âmbito público, conformidade funcional, só permite que o agente público faça o que está expressamente autorizado pela legislação. Então, nós temos aqui o princípio da legalidade, né? Fazer de acordo com a lei. Então, em âmbito legal, aqui, o princípio da reserva legal. No âmbito público, conformidade funcional, né? Cada um com as suas atribuições, tem que ter a competência funcional. Você é competente para fazer aquela atribuição? Você não pode fazer a outra, porque se torna ilegal. Só permite que o agente público faça o que é expressamente autorizado pela legislação. Poderes implícitos só existem no silêncio da Constituição. O que não é o caso, pois a ausência de atribuições investigativas do MP não foi um mero esclarecimento do Constituinte originário, que expressamente rejeitou várias emendas que dariam tal poder ao parte. Então, o que está relacionado aqui? Que o Ministério Público, a Constituição não deu poder a ele para fazer o quê? Para investigar. Ele não tem esse poder, atribuição investigativa. A Constituição não deu esse poder a ele, porque imagine, tem aquela velha expressão, quem pode mais, pode menos. Então o Ministério Público vai lá e quer investigar. Imagina se o juiz queira também investigar e acusar. Todo o processo penal evolutivo do nosso país, ele será o quê? Ele será demolido. Toda a evolução do nosso processo penal será demolido, vai cair por terra. Voltando o quê? Voltando o juiz ao processo inquisitivo, né? Que o juiz pode tudo. Então, quem pode mais, pode menos. Então, é um regresso total aí, né? Em relação à nossa história de âmbito jurídico. Então, o Brasil optou pelo modelo que destina-se a órgãos distintos as funções de quê? De investigar, acusar, evitando assim a concentração de poderes nas mãos do Ministério Público, que alguns países podem investigar além de acusar. Tem determinados países que o Ministério Público tem esse poder de forma ampla, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil quem investiga é a Polícia Judiciária e o MP acusa, beleza? Da Polícia Judiciária, que algumas nações podem acusar além de investigar. Então o nosso legislador, ele distribuiu as funções, né? A cada órgão falou,
É isso, é isso, é isso. Acabou e ponto final. Diferenças estruturais decorrentes da falta de investimento não autorizam o de respeito à Constituição. Então, as deficiências estruturais que decorrem da falta de investimento, se a Polícia Judiciária não pode investigar todos os casos, que não tem material humano, então não tem estrutura suficiente para poder investigar todos os casos, não cabe ao Ministério Público, por mais que seja de boa índole, que seja bom, fazer a investigação, beleza? Ele vai estar ultrapassando a competência dele. Todavia, o STF entendeu que o MP pode realizar o que? Investigação criminal. No STF, numa RE, ele entendeu que o MP pode realizar investigação criminal, mediante imposição de limite, com alguns requisitos. Então, o STF entendeu que o MP pode fazer essa investigação, mas com alguns requisitos, em forma de subsidiariedade e excepcionalidade. De forma subsidiariedade, o quê? Intencional, com a omissão da polícia na apuração. A polícia foi omissa em relação àquela investigação, o Ministério Público pode apurar. E na excepcionalidade, crimes envolvendo lesão ao patrimônio público ou praticados por policiais, que o STF disse que o MP pode investigar. O MP não pode instaurar um inquérito policial. O MP não pode instaurar um inquérito policial, nem indiciar, mas apenas instaura o PIC, que é o procedimento investigatório criminal. Então, o MP não pode instaurar o inquérito e nem indiciar. Ele faz o quê? Ele instaura o PIC, procedimento investigatório criminal, que não tem previsão em lei, e sim uma resolução do Código Nacional do Ministério Público. Não tem previsão em lei. Está admitindo um procedimento investigatório, que é um absurdo. Então, o Ministério Público faz essa investigação baseada numa resolução, ou seja, nem baseada em lei é. O PIC segue o mesmo regramento do inquérito policial. Então, o PIC, procedimento investigatório criminal, segue o mesmo regramento do inquérito policial. Tem aqui as críticas, né, por parte da doutrina. No sistema como o nosso, que a Constituição foi clara e expressa ao dizer quais os órgãos podem investigar e os que não podem, se pretende pela teoria dos poderes implícitos. Pela expressão de quem pode mais, pode menos, mesmo que a intenção seja a melhor possível, este tipo de raciocínio pode ser usado para o bem e futuramente para o mal. Foi o exemplo lá do juiz, né? Quem pode mais, quem pode menos. Então, nosso sistema, como o nosso, que a Constituição foi clara, expressa, né, ao dizer que órgãos têm as suas atribuições, então o MP cabe acusar, a Polícia Judiciária cabe investigar. E o juiz cabe o que ali? Dar a sentença, né, do caso concreto. E os que não podem. Se pretende, pela teoria dos poderes implícitos, a expressão de quem pode mais, pode menos, a intenção seja a melhor da possível, pode ser para o bem e para o mal. O que pede o Poder Judiciário usar a mesma regra desta teoria. Quem pode mais, pode menos. Poderá acusar e investigar. Ou seja, o Poder Judiciário poderá acusar e investigar, regredindo com a evolução do nosso sistema processual penal, voltando ao juiz inquisidor, né? Ele o quê? Ele acusa, ele investiga, ele acusa, ele julga. Não podemos admitir raciocínios implícitos quando se trata de distribuição expressa de atribuições. O Constituinte não colocou essa atribuição ao Ministério Público de investigar lá no seu artigo 129, né? Então essa teoria aí, né, teoria dos poderes implícitos, ela cai porque em relação a isso, né, voltando para o juiz inquisidor, né, regressando com toda a evolução do sistema processual penal brasileiro. Porque o judiciário vem depois querer mudar o Constituinte, não é muito democrático em relação a isso. Para concluir, o MP, como parte acusadora, terá mais poderes que o da defesa, pois esta não pode investigar, a defesa não pode investigar. Já que o MP pode investigar, acusar, tem todo aquele poder nas mãos, né? Então, o agente, né, fica bem acanhado em relação a essa estrutura. A acusação pode acabar dominando de maneira muitas vezes perniciosa, prejudicial ali para o agente, né? E o cenário da investigação e do processo. Então, para concluir, o MP, como parte acusadora, terá mais poderes que o da defesa, pois esta não pode investigar, e a acusação pode acabar dominando de maneira que prejudicial o cenário da investigação
e do processo. Condução da investigação sob direção de até a sua conclusão. Condução da investigação sob sua direção até a sua conclusão. Então, o MP conduziu a investigação, ele precisa terminar. Ele não tem que jogar bomba para a Polícia Judiciária. Começou, meu querido, tem que terminar. Segura o pepino que é teu. Não pode transferir a apuração mal sucedida para a Polícia Judiciária mediante requisição de instauração de inquérito policial. Se o Ministério Público instaurou o PIC, ele tem que terminar, que é o procedimento criminatório e procedimento de investigação criminal. Impossibilidade do bis idem, investigações simultâneas pela polícia e pelo MP. Respeito ao marco legal da investigação criminal no Brasil, havendo divergência entre a Resolução 181 do CNMP e do CPP, prevalece a lei, né? Observância de princípios e regras que norteiam o inquérito policial. Então temos aqui, né, observâncias de princípios e regras que norteiam o inquérito policial. Formalização na instauração e demais atos da investigação. Prazo para conclusão com controle judicial do arquivamento, né? Uma formalização da instauração e o prazo para a conclusão. O quê? Do inquérito policial. Reserva de jurisdição para a realização de certas técnicas investigativas. Vedado que a prática de atos privativos do delegado de polícia, como o quê? O indiciamento. Então, o MP não pode indiciar. Respeito aos direitos fundamentais do investigado. Então, tem que respeitar os direitos fundamentais do investigado. Como o quê? Inexigibilidade de autoincriminação. Proibição de provas ilícitas e a presunção de inocência. Então, o Ministério Público ele tem que seguir essas regras do inquérito policial. Formalização, prazo para conclusão, certas técnicas investigativas, vedada a prática de atos privativos do delegado de polícia. Se cabe ao delegado de polícia, o MP não tem que fazer. Como indiciamento. E respeito aos direitos fundamentais do investigado. Só cabe ao delegado o quê? O indiciamento cabe ao delegado. Então, os direitos fundamentais do investigado, como a inexigibilidade de autoincriminação, proibição de provas ilícitas e presunção de inocência. Então, o réu é presumidamente inocente até que se prove o contrário. Possibilidade da atuação da defesa. Possibilidade de atuação da defesa, dando ciência das diligências concluídas e documentadas nos autos, autorizando o advogado a acompanhar a oitiva de seu cliente, possibilitando o requerimento de diligência e a formulação de quesitos. Temos aqui o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, que consiste em análise da legalidade da investigação. O controle externo da atividade policial, por quem? Pelo MP. Consiste em análise da legalidade da investigação. Então, o MP ele analisa a legalidade, se está de acordo com a lei, aquela investigação policial. Se não obteve aquela prova por meio de tortura, beleza? Ou uma interceptação telefônica que não foi autorizada pelo juiz. Então, o MP analisa essa legalidade da investigação com o controle externo da atividade policial judiciária. Não se trata da interferência na discricionariedade. Não é uma interferência da discricionariedade. O MP ele não interfere na polícia judicial, da presidência do inquérito, ou tampouco da hierarquia entre as instituições, até porque não há hierarquia entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. O MP pode ter acesso apenas aos documentos. O MP pode ter acesso apenas aos documentos, como relatórios, ordens de missão policial, relativos à atividade fim da Polícia Judiciária. Tá lá, o artigo 9º da Lei Complementar número 75, que é a investigação, né? Então, o MP pode ter acesso apenas aos documentos, como os relatórios, as ordens de missão policial, relativos à atividade fim da Polícia Judiciária, que é a investigação. Não há hierarquia entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. O controle externo é uma análise de legalidade por parte do MP em cima da Polícia Judiciária. O controle externo deve ser o quê? Deve circunscrever-se à atividade de Polícia Judiciária. Não lhe confere o acesso irrestrito a todos os relatórios de inteligência,
mas apenas aqueles destinados a aparelhar procedimentos investigatórios criminais formalizados. Então, o MP ele tem somente aqueles relatórios investigatórios criminais formalizados. Não confere o acesso restrito a todos os relatórios de inteligência da Polícia Judicial. O controle externo. Temos aqui a apuração particular, né? Que a Lei 3.432 de 2017 coloca expressamente limites à apuração particular. Detetive particular, né? O detetive particular pode realizar apenas apuração não criminal. Então lá ele pode investigar lá casos de traição, né? Tem muitos detetives particulares contratados em caso de traição, em relação à empresa, e esses casos assim, em relação a não criminal. Não possui poder de polícia. Não pode condicionar a liberdade e a propriedade dos indivíduos mediante ações preventivas e repressivas. Não possui o poder de polícia, detetive particular. Detetive particular. Não possui poder de polícia, apuração não criminal. Não pode condicionar a liberdade e a propriedade, né, dos indivíduos mediante ações preventivas e repressivas. A coleta particular de dados é desprovida dos atributos da discricionalidade, auto-executoriedade e coercibilidade, inexistindo supremacia do seu agir em relação ao particular, diferente da polícia judiciária, né? O detetive profissional pode apenas colaborar com a investigação policial, né? Dizendo onde tem determinada câmera, que pegou a cena do crime, em relação à testemunha, desde que preenchido dois requisitos: a autorização do contratante e o aceite do delegado. Então, o detetive profissional ele pode colaborar com a investigação criminal, sendo que, com a autorização do contratante, e o delegado tem que dar o aceite. E nunca pode participar de quê? De diligências. Nunca participa de diligências policiais. Não há investigação defensiva no Brasil. Ou seja, o detetive particular não pode investigar crimes no Brasil, pois não há investigação defensiva no Brasil. Inteligência. Inteligência é a atividade que objetiva a obtenção, a análise e disseminação de conhecimento sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. A diferenciação entre a atividade de inteligência policial e a investigação policial relevante é que, enquanto a investigação policial está orientada pelo modelo de persecução penal, investigação policial, ela está orientada pelo modelo de uma persecução penal, nós vimos lá, né? Previsto e regulamentado na norma processual própria, tendo como objetivo a produção de provas. A inteligência policial visa a produção de conhecimentos e apenas, eventualmente, subsidia na produção de provas. Então, a inteligência policial e a investigação policial. A investigação policial está orientada pelo modelo da persecução penal do quê? Da norma processual própria, tendo como objetivo a produção de provas. Já na inteligência policial visa a produção do conhecimento e apenas, eventualmente, subsidia na produção de provas. Então, gente, procedimento de investigação policial vai ficar aí para o próximo e último bloco da nossa aula. Para você que gostou, deixa o seu like, curta o canal, curta o vídeo, se inscreva, compartilhe, dê essa força e até a próxima aula.